voz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos, irmãs, ouvintes, continuamos hoje o que já tínhamos iniciado há 2 semanas, que é esta riqueza da carta de São Paulo aos Coríntios, e hoje nos dirigimos para aquilo que talvez seja mais interessante a todos ou diretamente aplicável, que é a mensagem da carta, a teologia da carta. Então, repetimos uma breve parte que tínhamos começado a semana passada, que é o número 1 dessa mensagem, que nós chamamos o Evangelho e a Justiça de Deus. A tese principal da carta está no capítulo 1, versículos 16 e 17, que nos diz: na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê, em primeiro lugar do judeu, mas também do grego, porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então é a justificação pela fé que nos fala São Paulo, tão cara a Agostinho e também a nossos irmãos luteranos. A justificação segue, então, no capítulo 3, versículos 20 a 23, quando se diz: porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei, pois da lei só vem o conhecimento do pecado. Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo em favor de todos os que creem, pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão privados da graça de Deus. Então, não há diferença, era isso que Paulo visava, não haver prejuízo entre pagãos, não haver preconceito, não haver discriminação, é a palavra certa, entre judeus e helenistas. Então, a justificação para todos abrange do capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 4, versículo 25. Essa mensagem inaudita e absurda, testada pela lei de Moisés, que não representa o percurso da justificação, então é a fé. No momento em que Deus deveria dar a sentença universal de condenação, Deus dá gratuitamente a justiça, segundo o capítulo 5, versículos 1 a 11. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que foi dado, quando éramos ainda fracos. Então, porque Jesus Cristo morreu pelos ímpios. Então, a justiça de Deus é imparcial, é para todos. Instaura uma nova relação com os justificados. Vivemos em paz com Deus, a quem tivemos acesso pela fé a esta graça, pela qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, diz o capítulo 5, versículo 2. Então, há uma permanência de Deus em sua palavra, segundo o capítulo 9, versículo 6, na eleição do seu povo. Deus permanece na sua palavra, com a fé, elegendo o seu povo. Isso para nós é muito significativo. A palavra de Deus, segundo o capítulo 9, versículo 6, diz que, e não é que a palavra de Deus tenha falhado, pois todos os que descenderam de Israel são Israel. Então segue ainda a eleição de Israel, que é o seu povo. No capítulo 11, versículo 2, isso vem confirmado. Não repudiou Deus o seu povo, que de antemão conhecera, ou não sabeis que a Escritura, a propósito de Elias, como ele interpreta a Deus contra Israel? Então, é uma profecia, mas ao mesmo tempo é misericórdia. Capítulo 12, versículos 1 a 2, vai dizer que é preciso uma mudança, no entanto. A resposta
é dada, então, no capítulo 12 em diante, que nos diz: exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-os, renovando a vossa mente, a fim de discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom e agradável e perfeito. Então, assim, são chamados os cristãos, nessa nova justiça de Deus, a essa conversão, a transformar a Deus, a sua vida em função de Deus. O amor de Deus leva a salvação para todos, judeus e gregos, né? E Jesus Cristo, que se entregou, né, na sua própria carne, na entrega dada por Deus. O triunfo de Deus não está preocupado com a liberdade e escolha humanas, aponta diretamente à eleição, que depende da definição de Israel, que não foi repudiado por Deus. Em outras palavras, Deus toma a iniciativa. É uma filiação que passa pela adesão a Jesus Cristo, segundo o capítulo 8, versículos 14 a 17, e o dom do Espírito passa por Jesus Cristo, então, esta adesão. No capítulo 8, versículos 14 a 17, nós ouvimos: todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, pois sofremos com Ele, para com Ele sermos glorificados. Então, recebemos a adesão a Cristo e o dom do Espírito. Segundo ponto é Jesus Cristo e a fé. Então, Jesus Cristo, quando se manifesta, então, segundo Paulo, né, trata de uma encarnação do Filho pré-existente. No capítulo 8, versículo 3, nós ouvimos que, de fato, coisa impossível à lei porque enfraquecida pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, em vista do pecado, condenou o pecado na carne. Então, o que nos diz isso? Na Cristo, que vem de Deus, envia o seu próprio Filho, que se chama Jesus, seu termo humano, para nos introduzir nessa realidade em que ele pré-existe junto do Pai. Há uma tradição pré-paulina, anterior a Paulo, que Paulo deseja afirmar. No capítulo 3, versículo 25, nós ouvimos que Deus o expôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue mediante a fé. Ele queria manifestar a sua justiça pelo fato de ter deixado sem punição os pecados de outrora. Ou seja, Deus é gratuito, nos justifica gratuitamente. Da morte passamos à vida. Segundo o capítulo 6, versículos 1 a 14, que é um texto muito amplo para lermos aqui, né? Diz que nós morremos para o pecado. Como haveríamos ainda de viver nele? Então passamos da morte para a vida. E esse é o principal texto sobre o batismo. Diz-nos Paulo no versículo 4 do capítulo 6, pelo batismo fomos sepultados com ele, com Jesus Cristo, na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos agora vida nova. Temos então uma morte análoga de Jesus Cristo, somos crucificados junto com Ele e temos fé na morte e na ressurreição para nos salvar. A fé na morte e ressurreição de Cristo tem Deus Pai como sujeito, segundo o capítulo 12, versículo 3. Cristo morreu pelos ímpios, capítulo 5, versículo 6,
por nós pecadores, versículo 8, pelos fracos e pelos fortes, capítulo 15, versículos 1 a 60, e continua a interceder por nós, capítulo 8, versículo 34. Trata-se de uma expiação para vantagem nossa e não uma substituição. Cristo se coloca em nosso lugar para expiar os pecados e não nos substitui. Ele foi ressuscitado por Deus em continuidade ao amor de Deus e o de Jesus Cristo, segundo o capítulo 8, que já lemos. Terceiro ponto, trata então do judeu e do grego e a salvação para todos, ou seja, há um universalismo em Paulo. Para Paulo, o leitmotiv, ou seja, o motivo condutor, nos fala que salvação existe tanto para os judeus quanto para o grego. Isso é repetido em muitos versículos. Então, no capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículos 9 e 10, capítulo 3, versículo 29 e assim por diante. As obras negativas, porque separam os judeus dos gentios em ordem à salvação, são abolidas. Diversas categorias morais em relação ao bem e ao mal são suplantadas. A impossibilidade da salvação fora da justificação realizada em Cristo inexiste. Ela abrange, porém, judeus e gregos. No capítulo 7, versículos 7 a 25, que tem o título A Vida na Carne, trata do eu em tensão entre o bem que se deseja e o mal que pratica. Mas isso é suplantado pelo ideal do amor com aquilo que é bom e belo. Paulo dizia: desgraçado de mim, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. O que nos coloca numa situação de humildade, às vezes é assim. No capítulo 16, versículo 19, que é a conclusão da carta, sabemos que somos sábios para o bem e nos distanciamos do mal. Então, Paulo, nessa relação entre judeu e grego, diz no capítulo 9 a 11 que antes vem o judeu do que o grego, mas a inclusão dos gentios sobre a raiz de Israel e a rescisão de uma parte consistente dos hebreus que não aderiram ao evangelho é aquilo que se verifica. Primeiro os judeus são convidados. Não aderindo, uma parte deles, outros terminam aderindo, são convidados os gentios, e Paulo espera que no fim haja uma reconciliação de todos, ou seja, não virá parousia, segundo Paulo, até que os judeus se convertam. Então, um horizonte para enfrentar também a tensão entre os fracos e os fortes, segundo Paulo, que nós não sabemos com exatidão a quem se refere os fracos e os fortes. É possível que os fortes são aqueles que já são de uma fé mais esclarecida e os fracos são aqueles que têm uma fé mais fraca e escrupulosa. Então, isso no capítulo 15, versículos 7 a 13, é a meta para suplantar a divisão entre os fracos e os fortes que Paulo verificava em várias comunidades, mas especialmente aqui em Romanos, e nos diz assim: acolhei-os, portanto, uns aos outros, como também Cristo vos acolhei. Ele acolheu para a glória de Deus. Por isso eu vos asseguro que Cristo se faz ministro dos circuncisos para honrar a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Ao passo que as nações glorificam a Deus, pondo realce a sua misericórdia, segundo está escrito, e se assim segue. Cristo se faz servo, então, da circuncisão, permitindo também aos gentios render glória a Deus. Os fortes devem encarregar-se da enfermidade dos fracos. Nos versículos 8 a 9. Então, fortes e fracos não são, provavelmente, um conflito étnico, mas relações livres ou vinculantes com as normas alimentares judaicas. Ou seja, aqueles que eram escrupulosos queriam a regra judaica do alimento. Aqueles que são fortes já estão acima disso, porque são mais esclarecidos. O que conta diante dessa divisão, desse conflito, dessa tensão, não propriamente uma divisão, é a adesão ao reino de Deus e aos conteúdos fundamentais da justiça, da paz e da alegria no Espírito.
numa tensão mais profunda que se refere à lei de Moisés. Prosseguindo, entramos então no número 4, que é a lei em conflito, leva esse título. Paulo, num primeiro momento, parece contraditório. Ele diz no capítulo 2, versículo 13, que aqueles que cumprem a lei é que serão justificados. Mas no capítulo 3, versículo 20, nos diz que diante dele, diante de Deus, ninguém será justificado pela lei. Questões que se levantam. Quais as relações entre a lei do Espírito, segundo Romanos capítulo 8, versículo 2, a lei da fé, Romanos capítulo 3, versículo 27, e a definição espiritual da lei, que está em 7, versículo 14. Cristo é o fim, é a abrogação da lei ou o seu fim como finalidade última? Provavelmente, Cristo é a finalidade última, é a direção para a qual ruma a lei e diante da qual a lei se cumpre, mas também se esgota. No capítulo 10, versículo 4, o que lemos, diz ele, porque a finalidade da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Então, assim Paulo supera o conflito da lei. Prosseguindo, vemos que Paulo tem uma visão holística, global, sem distinção entre a lei como revelação e a lei como obrigação. No capítulo 7, versículo 21, ao capítulo 8, versículo 2, é isso que se observa. Então, diz Paulo, verifico, pois, esta lei quando quero fazer o bem, é o mal que me apresenta. Que se me apresenta, comprazo-me na lei de Deus segundo o homem interior, mas percebo outra lei nos meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Complexo, né? Diz Paulo, infeliz de mim, quem me libertará desse corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. Assim, pois sou eu mesmo que pela razão sirvo a lei de Deus e pela carne a lei do pecado. Segue Paulo dizendo, pois não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. De fato, coisa impossível à lei, porque enfraquecida pela carne, Deus enviando seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado, em vista do pecado, condenou o pecado na carne, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então é a vida no Espírito. Existe aqui uma distinção que é mais sutil que a carta aos Gálatas, onde a lei é condenada mais globalmente. Há uma distinção entre a lei, numa avaliação positiva, versus as obras da lei, que são obras qualificadas na lei mosaica de Moisés, ou legalismo, com a sua pretensão de justificação, e aí vem uma avaliação negativa. E isso vai desenvolver toda uma teologia que se chama a nova perspectiva em Paulo, que começou há uns 10, 20 anos atrás com James Dunn, um alemão, aliás, um inglês, e vem se desenvolvendo entre nós. Existe uma avaliação positiva da lei em vários capítulos, 3, versículos 12 a 29, 3, versículos 27 a 31, 13, versículos 8 a 10, e uma avaliação negativa, capítulo 5, versículos 12 a 21, 7, versículos 1 a 6. Então, essas perspectivas, positiva e negativa, confluem em 7, 7 a 25, capítulo 7, versículo 7 a 25, onde se diz que a lei é ao mesmo tempo santa, justa, boa e espiritual e ocasião para a plena manifestação do pecado. Porque quando surge a lei, se manifesta aquilo que ela proíbe, aquilo que é o pecado, quando antes era algo inconsciente. Então, no capítulo 7, versículos 7 a 25, as concessões não são a lei, mas as suas relações com o conflito do eu como pessoa. Então, Paulo faz concessões jamais quanto à natureza da lei, mas a sua função. A lei em si é boa, mas a sua função pode ser distorcida, como foi na história do judaísmo.
Existe aqui, então, uma diferença entre a carta aos Romanos e Gálatas, quando em Gálatas se vê asserções negativas maiores que as positivas. Em Romanos, a lei é vista também em toda a sua positividade. Paulo reconsidera e, para ele, a lei jamais é anulada, abrogada, mas apenas relativizada ou, ao máximo, negativizada, entre aspas, quando se lhe atribui a justificação que não pode dar. A lei não justifica. A justificação, mais uma vez, vem somente pela fé em Cristo. Não é cumprindo preceitos que nós somos justos, mas é quando temos fé. Jesus, então, não é o fim, o final da lei, mas a finalidade, o cumprimento e a plena realização da lei. Temos, portanto, dois paradigmas interpretativos em Romanos 1, capítulo 18 a 11:36, que é o corpo fundamental da carta. Paradigma apocalíptico fala da morte e ressurreição em Cristo, não admite sem espaço as obras humanas nem aquelas da lei. Isso é o paradigma apocalíptico. Diante da morte e ressurreição de Cristo, não é possível admitir as obras humanas nem aquelas da lei. O escatológico fala num encontro com o tribunal de Deus. Então, aqui já é um pouco amenizado, no capítulo 2, versículo 16, que, procurando na Bíblia, encontramos o seguinte: no dia em que Deus, segundo o seu evangelho, julgará por Cristo as nações ocultas dos homens, então isso se revelará à nossa consciência. Em última análise, Paulo não dá solução ao conflito, porque a anulação da lei, a abrogação, seria também a anulação, a abrogação de Israel. No entanto, a lei mosaica vale somente para os pecadores, como encontramos, então, em Romanos 7, 7 a 21. Vamos terminando a mensagem de hoje para o número 5, que é a lei do Espírito, muito importante. Então, é um espírito de santificação que existe, conforme o capítulo 1, versículo 4 da carta aos Romanos. A importância do Espírito vem ressaltada em vários textos. Capítulo 5, versículos 1 a 12, capítulo 8, quase inteiro, versículo 1 a 27, conforme também o capítulo 2, versículo 29, 7, versículo 6. Em 9, 1, versículo 1, até o 11, versículo 36, Paulo apela ao seu testemunho por meio do Espírito Santo, mas sem as problemáticas ainda suscitadas quanto à pessoa do Espírito na Trindade. No capítulo 12 a 15, capítulo 12, versículo 1 a 15, versículo 13, não estão muito presentes as referências ao Espírito. No capítulo 12, com os carismas, não trata do Espírito, ao contrário de 1 Coríntios 9. Mas a lei do Espírito existe e é um espírito de santificação, como vimos. Quais são as razões disso? Não se está diante de uma defesa da ação do Espírito Santo, como aconteceu em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, a capítulo 6, versículo 10, nem diante de uma nova compreensão das suas funções na vida da comunidade doméstica, como na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12 a 14, numa comunidade que se considerava pneumatológica, espiritualizada. Mas é difícil de encontrar um parágrafo tão rico sobre a lei e o princípio do Espírito como em capítulo 8, versículos 1 a 27. Trata-se então da vida no Espírito, que é o centro da espiritualidade de Paulo. Então, também vamos encontrar algumas oposições ou antinomias com referência ao Espírito. A letra mata é o Espírito que dá vida. Existe o princípio do Espírito e o princípio da carne. Existe a vida no Espírito e a vida segundo a carne. Existe o pensamento da carne e o pensamento do Espírito. Existe o ser no Espírito e ser na carne. Existe o princípio da escravidão e da liberdade. Então, com isso, Paulo vai rumando para uma clareza cada vez maior.
Numa síntese, podemos dizer: o Espírito é a potência com a qual Deus constituiu o filho de Davi como seu filho pela ressurreição dos mortos. Capítulo 1, versículo 4, o ser no Espírito e ser na carne. Capítulo 8, versículo 9, a via pela qual o amor de Deus foi revelado em nossos corações. Isso vem pelo Espírito. Princípio também, não só a potência que gera Jesus Cristo, mas é o princípio vital que nos libertou do princípio da carne na superação do trágico conflito do eu, que não sabe onde vai, embora queira viver segundo Deus. Ele habita em nós, ele nos guia, vem em socorro da nossa fraqueza, suplica com gemidos inexprimíveis ou inefáveis, conforme a tradução, mas antes de tudo é a condição fundamental para que nos tornemos filhos de Deus, no capítulo 8, versículos 15 e 16, onde se diz o seguinte: com efeito, não recebestes um espírito de escravos para recair no temor, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, pelo qual clamamos Abá, Pai. O próprio Espírito nos une e se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus, conforme já tínhamos lido. Em terceiro, Paulo não define o Espírito como pessoa, mas conforme será feito depois nos grandes concílios de Éfeso, Calcedônia, Constantinopla, abordando a Trindade. Paulo não define o Espírito como pessoa, mas limita-se a sublinhar o seu ser potência de Deus, no capítulo, já indo para o fim, capítulo 15, versículos 39. Mas esse Espírito tem todas as características de pessoa, que opera pela ressurreição de Cristo e para a vida nova, de nossa vida nova. As suas expressões mais visíveis são a alegria, o amor, são características de uma pessoa que exprimem sua ação na vida pessoal e comunitária do fiel. Conforme nos dizia um autor que é um autor belga, psicanalista, nos diz que o Espírito nos insere na vida divina, nos tornando pessoas. Somos pessoas graças à ação do Espírito, segundo o capítulo 8 da carta aos Romanos. E assim terminamos essa carta, bastante complexa, mas preciosa na teologia cristã, com o Espírito, passando pela lei do Espírito, pela justificação, superando o conflito da lei, a divisão entre judeus e gentios, em vista da unidade de todo o cristianismo. A todos os irmãos, tenham um bom dia, um bom fim de semana, e vamos ainda analisar o que abordar, como continuar na próxima semana. Talvez o Apocalipse, pela atração que ele exerce em todos nós e a curiosidade, até o temor que se manifesta diante desse livro tão notável da Bíblia. Não sabemos ainda. A todos, então, que os guarde a graça e o Espírito de Deus, que é o Espírito de vida. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger.